Vamos então entender um pouco mais esse cenário com Vitélio Brustolin, é professor de Relações Internacionais da UF e pesquisador de Harvard. Professor Vitélio, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, sempre com a gente aqui no nosso CNN Prime Time, quando o momento exige. E esse é um momento que exige bastante. E eu fico imaginando, professor, na cabeça dos americanos, acostumados que estão nessa briga entre democratas e republicanos, acostumados que estão a outros shutdowns que aconteceram em outros governos, mas nunca viram uma polarização como essa e nunca viram, talvez, essa tensão que existe nessa possibilidade, como a Thaís acaba de colocar, no que Trump pode fazer se aproveitando desse shutdown. Como a nossa correspondente falou lá em Washington, a Mariana Janjacmo, remodelar o governo federal se aproveitando dessa parada que o governo federal tem que fazer. Quais são os riscos e como os americanos assistem a isso, professor? Boa noite. Boa noite, Márcio. Obrigado pelo convite. Boa noite a todos. Márcio, a Thaís apresentou muito bem a estratégia que parece estar à mesa do Trump. Ele já queria reduzir a folha de pagamento federal. A estimativa é de que seja de 750 mil a 800 mil servidores que podem ser afastados e talvez definitivamente cortados da folha federal. Se a gente lembrar, alguns meses atrás foi criado o DOGE, um departamento de eficiência que era comandado pelo Elon Musk, na época ainda um aliado do Trump. Então o Trump pretende continuar essa reforma administrativa à força. Agora, existe uma questão no radar, tanto dos republicanos quanto dos democratas, que são as eleições de meados de mandato em novembro do ano que vem. Isso porque já houve um shutdown lá em 2013, justamente por causa do Obamacare, por causa da saúde também. Os republicanos bloquearam o orçamento federal e nas eleições no ano seguinte acabaram se dando bem, tanto na Câmara quanto no Senado conseguiram fazer mais cadeiras, inclusive maioria. Então existe um cálculo arriscado nos dois lados aqui e uma tentativa de criar uma narrativa. A Casa Branca vem chamando esse de shutdown dos democratas, já está tentando colar essa expressão, e os democratas tentam emplacar a narrativa de que estão brigando pela saúde. É $1 trilhão que os democratas querem que seja negociado no orçamento federal, e esse dinheiro é justamente para ajudar as pessoas mais pobres que não têm acesso ao tratamento médico, Márcio. Agora, em cima dessa informação de que ele pode se aproveitar, tem aqui um dado que foi publicado hoje pelo The New York Times. Por exemplo, projetos de infraestrutura de transportes para a cidade de Nova York. Seria um investimento de $18 bilhões, com 2 vias importantíssimas sendo construídas na cidade. Isso está suspenso. Esse dinheiro não vai mais ser repassado, pelo menos neste momento, como anuncia o governo federal. O impacto disso para as relações que já não eram boas, essas relações entre democratas e republicanos, pode ficar muito pior, né, professor? Pode. Em Nova York, especificamente, se pretende manter a Estátua da Liberdade aberta com recursos estaduais, porque as verbas para turismo são cortadas. Há também um fato que pode afetar, inclusive, as relações do Brasil com os Estados Unidos, porque durante o shutdown, as viagens de presidentes para os Estados Unidos são suspensas, justamente por causa do corte de verbas. Embora sejam mantidos os gastos com militares, com Polícia Federal, com forças federais de segurança, as viagens presidenciais ou são adiadas ou são canceladas. Então isso teria um efeito direto para o Brasil. Agora, Não, Sim, desculpa, Márcio. por favor, eu ia cortar o senhor, por favor, pode continuar. De qualquer forma, ainda não. Há poucos dias nós conversávamos sobre um possível encontro do presidente Lula e do presidente Trump. Isso ainda não foi nem definido se realmente seria presencial, mas se o shutdown continuar, evitaria que o presidente brasileiro fosse para os Estados Unidos, Márcio. A gente vai falar exatamente sobre isso daqui a pouco aqui no Prime Time, professor. Ótima observação. Mas eu pergunto, qual é a esperança? Qual é a possibilidade de um acordo? De onde viria esse acordo, professor? Olha, Márcio, a última vez que houve um shutdown, teve 15 desde 1981, esse é o 15º. A última vez foi no primeiro mandato do Trump. O governo ficou paralisado por 35 dias, o Trump queria verbas para construir aquele muro com o México, ele acabou recuando. Nada indica que o Trump vai recuar nesse momento, inclusive porque ele quer acabar de vez com programas assistenciais e programas de saúde, que ele diz que são programas dos democratas. Ele diz que quem vai ser mais prejudicado pelo shutdown são os servidores federais democratas, que serão demitidos. Então, na verdade, ele está fazendo uma reforma administrativa. Ao mesmo tempo, como a Thaís muito bem observou,
Se os democratas recuarem nesse momento, será um sinal de força para o Trump, que já tenta passar com um rolo compressor sobre a máquina pública e que, se tiver essa liberdade, vai continuar avançando, Márcio. Eu conversei com Vitélio Brustolin, professor de Relações Internacionais da UF e pesquisador de Harvard. Professor Vitélio, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação no nosso CNN Prime Time. Boa noite. Obrigado, boa noite.